de Exame Nacional de Ensino Médio. Aqui no estúdio estamos com o orientador escolar do Colégio Mérito de Martônio, o professor Elielso Santana, que vai falar sobre as abordagens e características das provas do Enem deste ano, que acontecem no próximo final de semana. Professor Elielso, seja muito bem-vindo. Obrigado aqui por ter aceito o convite aqui da bancada Piauí para conversarmos sobre esse tema interessante. É um momento que a gente costumamos até chamar de atípico, né? E para quem vai fazer a prova do Enem, para quem vai fazer o exame, não vai ser diferente. Que orientações os colégios, os orientadores, os professores estão dando para esse momento, diante da dificuldade até de aprendizado? Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer enorme estar ao lado de vocês três, do qual eu tenho muita admiração. Obrigado. Com relação na escola, no Colégio Mérito, desde quando começou essa pandemia, nós tivemos um cuidado muito especial, principalmente com os alunos do terceiro ano, que eles já passam por uma pressão psicológica natural. Ou seja, quem faz terceiro ano vai fazer vestibular tem uma pressão, porque ele vê praticamente toda a sua vida ali sendo decidida. Não é a vida toda, mas para o aluno, para o estudante, é. E no ano atípico, como esse que nós tivemos, onde volta às aulas, não volta às aulas, nós preparamos sim um acompanhamento. Ele teve todo o acompanhamento remoto, o aluno do terceiro ano do Colégio Mérito, teve todas as aulas que ele deveria ter, mas tem a diferença de não estar na sala de aula. Então a gente estava sempre conversando, estava sempre orientando, vendo qual era a dificuldade de aluno. Muitos alunos no Brasil todo, dificuldade em ter a própria internet para poder acompanhar as aulas. A gente tem que ver que houve aí um processo, a pandemia deflagrou um processo de desigualdade muito grande, porque falta internet para muita gente. Às vezes a gente acha que todo mundo tem, e não tem. Então, assim, tem uma série de variáveis e um clima tenso que o Enem desse ano está trazendo. E principalmente agora que a gente vive essa discussão, se adia, se não adia, né? O presidente do INEP estava falando agora há pouco e disse que está mantido as datas do Enem. Esse ano vai ter o Enem digital pela primeira vez, no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro, ou seja, em caráter experimental, tem 100 mil inscritos no Enem digital. Então, assim, a orientação é que o aluno, ele foque, ele tem que desligar um pouco a televisão no sentido de se vai ter ou não vai ter e continuar estudando. É como o concurseiro, ou seja, ele tem que estar preparado. Uma hora vai chegar a hora de fazer a prova, e na hora que chegar a hora da prova, ele tem que estar preparado. Professor, esse ano, como o João Neto usou a palavra aí que eu gostei, foi atípico para todo mundo, no mundo todo, certo? Inclusive para as escolas. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Em um ano normal, você compra o material escolar, matricula o filho, tem as aulas, cobra dos filhos, o colégio e tal. Esse ano não. Teve que haver um diálogo entre pais e alunos para saber como é que vai dar aula, vai voltar a ter aula, vai fazer não sei o quê. Como é que foi esse aprendizado para os professores? Eu lembrar aqui até daquela famosa frase de João Guimarães Rosa, o senhor que gosta de literatura, que diz, professor é quem de repente aprende. Vocês, professores, tiveram que de repente aprender esse diálogo mais profundo com os pais. Como é que foi isso? Magalhães, a pandemia acelerou certos processos. E ela acelerou processos como esse de o professor se reinventar, se aproximar mais. As famílias tiveram que reaprender a ir até a escola, não só pegar o boletim, mas conversar, entender todo o processo escolar, porque as famílias, de uma forma geral, elas estavam ausentes do processo escolar. Deixava o aluno, deixava o filho e entregava para a escola. Ou seja, a família teve que conversar. Na nossa escola, por exemplo, várias vezes a direção da escola, o professor Expedito, fez várias reuniões com os pais para decidir como fazer, o que fazer, e participava da reunião os pais, os alunos e a direção. Ou seja, esse diálogo necessário, ele deixa um saldo positivo de que qualquer que seja o segmento da sociedade, como a educação, as coisas só serão resolvidas se a gente tiver tolerância, tiver calma e capacidade de tomar a decisão certa. Professor, essa experiência híbrida, ensino à distância e ensino presencial, é uma novidade aí. É uma novidade que já vinha acontecendo, né, no nível superior, já vinha acontecendo em outros países e acelerou mais ainda aqui no Brasil. Com a pandemia. Com a pandemia. Ou seja, algumas escolas já tinham até, antes da pandemia, esse desenvolvimento, né? As outras escolas agora perceberam que todas vão precisar continuar, mesmo saindo da pandemia, mesmo saindo desse clima, o ensino remoto ele vai continuar. Ele se tornou uma ferramenta mais... Tem ensino remoto. Deu certo lá? Deu certo, né? Evidentemente que foi colocado durante a pandemia, então, quando você coloca alguma coisa pela primeira vez, ela tem
né, os seus equívocos, e aí você vai corrigindo, né, como é de praxe. Hoje o Mérito está com a nova plataforma agora para 2021, já muito mais adequada aos alunos e vai ter um serviço com muita qualidade para oferecer. Professor Elielso, dentro desse cenário, dentro desse quadro, né, como é que os senhores, como orientadores, professores do Mérito Demartoni, trabalharam essa questão da ansiedade e também como manter motivados os alunos numa algo diferente, né? Porque o contato com o professor, nós temos a aula híbrida, como o Pedro falou, a questão, mas há certa distância, não tem aquele contato. Como é que se faz? Como é que se fez para manter esse aluno motivado ao ponto de ele chegar na prova e ter a certeza que vai fazer um exame positivo? João Neto, a conversa, o diálogo constante, praticamente todos os dias. Eu, na função de orientador, todo dia conversando com os alunos. Quando a gente voltou agora a ter as revisões presenciais, com os protocolos adequados que nós estamos tendo na escola, eu me lembro que no primeiro dia de aula, uma das alunas disse assim, poxa, que saudade que eu estava de olhar para cada um de vocês. Então, o afeto, né, é muito importante. A prova do Enem, ela é uma prova física, psicológica e intelectual. É medido o intelectual do aluno, que é aquilo que ele aprendeu, mas ao mesmo tempo é uma prova física, porque você vai passar 5 horas fazendo uma prova. No caso do domingo agora vai ter prova de redação, linguagem e ciências humanas, ou seja, muita leitura. A prova vai exigir muito do psicológico, da concentração dele e do físico dele. Onde é que ele foi prejudicado dentro da pandemia? Ele não teve aquela quantidade de simulados, de momentos, para ele simular. É como um jogo de futebol, você treina para poder jogar e ter o preparo físico para o jogo. Aí depois é que entra a tática, mas antes você tem um preparo físico. Então o aluno foi orientado a responder todos os Enems dos últimos 20 anos, nós trabalhamos para que eles pudessem resolver, olha, vamos tentar começar aqui nesse horário e terminar no horário tal. Ou seja, fizemos uma carga horária muito grande, remota, para fisicamente exigir muito deles. Por quê? Porque na hora da prova, o físico será muito exigido. E se esse físico não responder positivamente, o psicológico vai por água abaixo e o intelectual não responde. Até porque a prova do Enem é corrigida pela TRI, Teoria de Resposta ao Item. Entre eu e o Pedro, se vamos supor, eu e o Pedro fizemos a prova, acertamos 30 questões, cada um, na prova de matemática. Se eu acertar 30 e o Pedro 30, nós não temos 30 a 30. Dependendo da coerência da prova, a diferença de score pode chegar a 40%. O que é a coerência da prova? É o aluno acertar as questões que o Enem classifica como questão fácil, questão média e questão difícil. Se eu acertei questões difíceis, chutando, e o Pedro não, o Pedro acertou a fácil, a média e a difícil, a quantidade é a mesma, mas a coerência da prova do Pedro é maior do que a minha. Então, o score é maior. Traduz, então, a leitura de que o aluno está mais preparado e tem mais conhecimento. Né? E muito aluno não sabe disso, então tem que ter a técnica para fazer a prova. Fazer a leitura da prova, classificar as questões que você tem certeza que você sabe, para você responder logo. Você não pode chutar o que você sabe. Imagine que você vai respondendo aleatoriamente de uma por uma, e aí acabou, está na hora, falta 10 questões. Aí você chuta. Quando você chega em casa que você olha, você sabia responder as questões. Professor, hoje é quarta-feira, é a prova domingo. Prova domingo. O que é que vocês estão dizendo para os alunos? Qual é a recomendação até lá? O principal é responder questões, Pedro. Nesse momento, quanto mais questões você responder, mais sua mente vai estar adaptada para que ela dê respostas positivas. As questões elas variam aí em termos de 3 minutos no máximo. Ele tem esse material em casa? Ele tem isso? Tem muito material. A gente manda, inclusive, em PDF para os alunos. Toda hora mandando questões para responder. A gente está com aulas presenciais, com aulas remotas. Ou seja... Interage com ele na dúvida? Interage. E ali com o WhatsApp, o aluno não deixa nem a gente dormir, não. Ele já está perguntando, professor, não entendi isso aqui, porque... Ele não para. Tá certo, professor. Então, desejamos boa sorte ao senhor, a toda a equipe, professor. Muito obrigado. Os professores do Mérito, né, os alunos também, que tenham aí um exame com resultados positivos. Né? São 2 dias de prova, né? Então, Domingo, dia 17, a prova de Ciências Humanas, Linguagem e Redação, e no dia 24, Natureza e Matemática. Tá certo, então. Obrigado ao senhor. Eu que agradeço. À disposição. Valeu.